Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna da Amanda já tem algum tempo. Eu participei do curso de Perícia Criminal e do curso de Medicina Legal. Eu conheci a Amanda durante a semana CSI e a forma com que ela trata esses assuntos, com essa leveza, essa clareza, me fizeram apaixonar ainda mais pela área. O curso da Amanda é completo, é estruturado e te dá uma base muito forte. Foi justamente por isso que eu acabei seguindo na pós-graduação em Ciências Criminais, onde uma das matérias era a medicina legal, e eu me sinto completamente preparada para enfrentar esse desafio, porque os cursos da Amanda me deram muita força, muita base, um conteúdo completo que te deixa realmente preparado não só para uma pós-graduação, mas para um concurso público. Os cursos da Amanda são 100% apoiados por ela, para que você realmente não tenha dúvidas. Então, eu realmente indico de olhos fechados, porque a Amanda é excelente, ela é maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a ela e aos cursos, porque eles são excepcionais. Então, parabéns, Amanda. Oi, gente! Começa agora o nosso segundo dia de treinamento. O treinamento que vai fazer você ser aprovado no concurso público. Claro, você precisa exercitar todas as dicas que eu vou te dando aqui e mais todo o conteúdo que eu vou passar. Claro, não é o conteúdo inteiro da prova que você vai prestar, mas é uma orientação. E com mais projetos como esse, eu vou conseguir de maneira completa te ajudar. Tá bom? Ó, eu não sei se você que está aqui agora acompanhou o primeiro dia de treinamento. Se você não acompanhou, não deixa de acompanhar. Você já deve ter recebido no seu e-mail. Se você não está vendo na caixa de entrada, dá uma olhadinha no spam, ou então digita no campo de busca Amanda CSI. E aí você já me salva nos contatos para não ter risco de ir para o spam mais, tá? Todas as interações eu faço com vocês por lá ou pelo Telegram. Se você ainda não se inscreveu no Telegram, gente, se inscreve. O linkzinho tá aí na tela, é só clicar. Porque por lá também eu envio material, eu converso com vocês, eu notifico vocês, tá bom? Então aproveita. Aproveita toda essa plataforma que o Respeito à Polícia tá te oferecendo e vamos juntos conseguir realizar esse sonho, que foi o meu sonho e que hoje eu sei que é o de tantas pessoas como o seu. Aproveitando, assim, muita gente me pergunta, nossa, Amanda, eu tava vendo, você conseguiu passar no seu primeiro e único concurso com apenas 8 meses estudando, como é que foi isso? Gente, não sou especial, não sou superdotada, eu sou apenas alguém concentrado num sonho que tinha. Desde criança, eu sabia o que eu queria ser. E eu foquei nisso. Quando eu me formei na faculdade, eu já fiquei no olho, aguardando editais serem lançados. Primeiro ponto que eu falo, mira no cargo que tu queres. Se você é aquela pessoa que quer um concurso público por querer, porque quer a estabilidade, que é muito bom, claro, mas se você é essa pessoa que tem só esse como norte para fazer um concurso público, eu quero um concurso público, eu quero estabilidade, mas você não tem um cargo, você vai começar a atirar em várias provas diferentes. Você não vai se concentrar em uma. E aí provas diferentes trazem conteúdos diferentes. E tua cabeça vai endoidar. Porque tu não tá estudando para uma coisa, tu tá estudando para várias coisas. E a falta de foco te tira da aproximação de realizar esse sonho. Então, primeiro ponto, foca no cargo que tu queres. Amanda, eu não tenho certeza se eu quero ser delegado, se eu quero ser perito, se eu quero ser agente, mas eu tenho certeza que eu quero ser polícia. Já tá ótimo, porque tu vai mirar nos concursos de carreiras policiais. Mas vê aquela pessoa que quer concurso de todo jeito. Eu tenho muitos amigos assim. Faz um concurso para uma área do trabalho, área policial, área administrativa. Tudo totalmente diferente um do outro. Morre de estudar, compra um monte de livro, investe um monte de curso e não passa em nada. Porque não está mirando, não está tendo o foco. Eu tive esse foco. Quando o concurso foi lançado, quando o edital foi lançado, eu estudei por 8 meses até a prova. Esse foi o tempo. Amanda, você não começou a estudar antes? Não, mas eu não indico a você. Necessariamente ter que estudar quando sai o edital. Já começa antes. Na primeira aula eu já te dei dicas. Puxa o edital passado, baixa questões, vai se familiarizando com tudo aquilo. Principalmente para você saber o que é cobrado, que você não tem tanto conhecimento e que você precisa explorar mais aquilo. Então faz isso, tá?
esse treinamento aqui, como eu falei na primeira aula, não é só para te jogar conteúdo, até porque eu não tenho como, em pouco mais de 1 hora em cada encontro, te passar o conteúdo, todas essas provas. Então, não é só conteúdo, é rotina, é aprendizado, é aplicação de técnicas. E com tudo isso junto, eu consegui passar. Eu tinha as minhas técnicas de estudo, que aqui aos poucos eu vou compartilhando com vocês. Já fiz isso na primeira, vou fazer isso aqui também. Já comecei dando dicas e fui aplicando. Eu fui respeitando também o meu tempo. Isso de você, Amanda, quantas horas por dia você estudava? Não faz essa pergunta porque não é dessa forma que tu vai passar. Me pergunta, Amanda, como você estudava? E não quantas horas você estudava. Porque você vai adaptar isso ao seu ritmo. Primeiro, você querer aplicar a estratégia em horas de uma pessoa pode não ser viável para você. E se você não traçar métodos viáveis, tu só vai se frustrar porque tu não vai ter como realizar. Então, eu vou te ajudar dizendo como eu estudei. E não quantas horas eu estudei, que material que eu estudei, mas a forma, porque isso é viável e você consegue aplicar na sua rotina diária de estudo. Repito, diária, que tem que ser diária. Mesmo que você tenha 1 horinha por dia para estudar. Não se cobra 12 horas, 10 horas. Se cobra qualidade e não quantidade, tá? Busca sempre por conteúdos que estejam atualizados. Ah, Amanda, eu tenho uma apostila aqui do ano 2000 na minha casa. Eu posso estudar por ela? De jeito nenhum. Porque eu tenho quase 100% de certeza que ela está desatualizada. E tu vai para uma prova com conteúdo desatualizado, tu já começa errando, tá? Porque com certeza tu vai perder questão. Então, gente, vai prestando atenção nas diquinhas que eu vou dando ao longo da aula. Hoje eu trouxe para vocês a aula em medicina legal. Assim como eu fiz em criminalística, eu selecionei um conteúdo dentro dessa disciplina que é dos mais cobrados nos concursos. Para medicina legal, eu selecionei asfixiologia forense. Dentro de asfixiologia forense, eu peguei 3 tipos de asfixias que pode ter certeza vai estar na prova de concurso, porque elas sempre caem. Eu estou falando de enforcamento, estrangulamento e esganadura. E isso aí reflete diretamente no peso das questões. Olha sempre no edital como está distribuído o peso das questões. Isso vai estar lá no edital. O edital tem que te indicar de que forma vai se cobrar, não apenas o que vai cobrar. Por isso, repito aquela primeira dica. Lê o edital de cima a baixo. Não lê só partes do edital, lê ele inteiro. Isso também é estudo. Então lá vai dizer os pesos das questões. Se tem uma disciplina que o peso da questão é muito baixo, não se concentra nela. Porque na maioria das vezes, tu não vai ter tempo de estudar aquele edital todo. É uma realidade. Pode ser a tua, pode não ser a de outra pessoa. Se concentra nas disciplinas que têm o maior peso. Porque é elas que vão realmente fazer a diferença. Se você tiver com mais tempo disponível, aí vai para tudo. Tá bom? E eu posso te falar, medicina legal, o conteúdo de traumatologia tem um peso importante. Então hoje eu trago para vocês um conteúdo que é muito cobrado em concurso público. Repito, não só para perito criminal, mas para delegado, para agente. Vocês viram na outra aula que eu trouxe prova com conteúdo do Ministério Público, do Inmetro, de técnica em necrópsia. Então assim, isso aqui é para todos os cargos. Porque sempre é cobrado, não unicamente no de perito criminal, tá? Então, simbora, sejam todos muito bem-vindos. Ah, repito, é aula de medicina legal? As fotos auxiliam muito a te mostrar as características do que eu falo. Mas assim como eu fiz na primeira aula, nessa segunda, eu não vou colocar fotos nos slides. Porque isso aqui é aberto. Qualquer pessoa pode acessar. E não é legal a gente expor conteúdo violento sem ter uma regra que limite o acesso, e eu não quero impor regra porque meu conteúdo eu quero que seja livre para o máximo de pessoas que puderem fazer uso de forma benéfica dele. Mas, assim como eu fiz na primeira aula, além dessa aula eu vou te encaminhar um arquivo com fotos. Fotos que são pessoais, são fotos que vieram do meu trabalho e que, claro, não identificam vítima
alguma, nem data, nem local, nada. Unicamente tem o caráter de te mostrar as características daquilo que eu falo aqui. Tá bom? Então, simbora, hoje o tema é medicina legal, vamos discutir asfixiologia forense. Gente, asfixiologia é a parte da medicina legal que estuda as asfixias. Asfixia é o bloqueio da respiração que pode se dar em nível pulmonar, e isso é através de uma barreira mecânica, por exemplo, você fechar o pescoço de alguém, você tapar as narinas de alguém. Isso é uma barreira mecânica que impede o ar de passar para os pulmões, gerando o quadro de asfixia. E, dependendo do tempo que isso ocorra, a morte. Essa asfixia, o bloqueio pode se dar de forma celular, através da inalação de gases tóxicos ou irrespiráveis. Então, a gente tem o bloqueio pulmonar por meio de uma barreira mecânica, ou a gente tem o bloqueio em nível celular por ventura de gases tóxicos, gases irrespiráveis, tá? O que a gente tem para falar aqui hoje é de 3 asfixias que eu já te adianto. Elas estão na modalidade de asfixia mecânica. A morte se dá por um bloqueio do fluxo de oxigênio em nível pulmonar. Já já a gente volta. Amanda, por que esse assunto é tão importante na medicina legal, nos concursos? Vocês já viram? Eu não sei, aqui eu tenho não só o pessoal que está concorrendo ao cargo de delegado, que obrigatoriamente é bacharel em direito, mas eu tenho pessoas de fora da seara do direito. Deixa eu te falar, no Código Penal a gente tem um artigo 121, que é o artigo que traz a tipificação do crime de homicídio. O caput desse artigo está escrito assim: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa é a pena base. Porém, se o homicídio for qualificado, essa pena vai aumentar. O parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 121 do Código Penal, fala que se o homicídio é cometido com emprego de veneno, de fogo, de explosivo, de asfixia, de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa dificultar a capacidade de defesa da vítima, essa pena vai aumentar. Trata-se da qualificação do crime de homicídio e a asfixia é uma qualificadora. Por isso que é importante que ela seja descrita num laudo pericial, numa observação médico-legal. Porque na hora que aquele crime estiver sendo julgado, uma vez que a pessoa responsável por aquele crime for sentenciado, isso vai influenciar na pena dele. Então, por isso que a asfixia é tão importante de ser estudada em nível de medicina legal, porque a medicina legal vem auxiliar o direito no que ele não pode compreender. Então, não é o julgador que diz que a pessoa morreu em virtude de asfixia. É a medicina legal, através do trabalho da perícia médico-legal, que vai dizer que houve asfixia, vai materializar aquele fato. E aí sim, aquilo vai poder ser levado em consideração na qualificação daquele crime. Entenderam a importância legal desse estudo? Gente, a asfixia é considerado um meio cruel, porque o processo somente produz a morte com cerca de aproximadamente 5 minutos, o que torna a morte bastante demorada, bastante penosa, claro, com o sofrimento da vítima. E aí mostra o inequívoco dolo, intenção de matar do agressor. A morte em legítima defesa, que aí de repente pode alegar, não, assim, mas foi legítima defesa. Gente, é muito difícil de ser aceito para o crime de homicídio por asfixia, a legítima defesa, justamente por causa do tempo demorado para se promover a morte. Você fazer com que a pessoa perca a consciência no asfixia é mais rápido. Mas para a pessoa morrer, você tem que, após a pessoa perder a consciência, continuar com o ato da constrição do pescoço. Então aí não tem como você falar em legítima defesa. Olha o impacto que a gente tem de uma observação médico-legal no processo penal. Tá vendo como as coisas se complementam, se contextualizam? A importância da medicina legal
para o processo penal está demonstrada aqui. Claro, não é só essa, mas aqui eu já consigo te dar um exemplo disso. Gente, olha só, a asfixia, quer dizer, a asfixiologia forense em nível de medicina legal vai estudar diversas asfixias. Vai ter o afogamento, soterramento, sufocação direta, sufocação indireta, que inclusive foi a causa-morte que foi dada para aquelas vítimas do baile funk de Paraisópolis, confinamento, enforcamento, estrangulamento, esganadura, enforcamento. Gente, eu acho até que eu botei repetido aqui no slidezinho, vocês relevem, eu repeti 2 vezes, enforcamento, estrangulamento, esganadura. Mas também que bom que eu repeti, porque essas asfixias são as que eu vou falar aqui na aula, então você não vai ter dúvida do que é que eu vou falar hoje, tá bom? Amanda, e as outras asfixias são importantes, você vai ter que estudar. Só que eu não consigo, no aulão de hoje, falar sobre todas. Mas não se preocupa, depois eu ofereço mais conteúdo para vocês com tudo isso. Inclusive no meu curso de Medicina Legal tem tudo isso direitinho, todas as modalidades. Amanda, por que você escolheu essas 3 modalidades? Porque são as mais cobradas. Gente, vocês têm que conhecer qual é o conteúdo que é mais cobrado. Por isso que é importante vocês estarem acompanhando esses alunos. Tá acompanhando gente que já tem experiência nisso, que já está lidando há muito tempo com questões de concurso, com resolução de provas, para conseguir pegar essas dicas. Porque eu vou passar para vocês o que mais é cobrado. Eu tô te falando, tu tem que estudar afogamento, soterramento, sufocação direta, sufocação indireta? Você tem. Agora, se você me pergunta, Amanda, e o que é mais cobrado? Eu vou te falar, enforcamento, estrangulamento e esganadura. Entendeu? Então, por isso que como eu tenho um tempo restrito aqui, é isso que eu vou mostrar para vocês. E do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, eu vou trazer também questões de concurso que vão te mostrar como isso é aplicado. Tá bom? Então, simbora! Gente, a gente vai começar aqui com o enforcamento. O enforcamento é a constrição passiva do pescoço. Primeira característica que tu tem que saber. Amanda, o que seria uma constrição passiva? Deixa eu te explicar o que é ativa, porque vai ficar mais fácil para tu entender. Tanto o enforcamento, como o estrangulamento, como a esganadura, se dão por uma barreira mecânica em nível de pescoço, que vai impedir com que o ar passe e ocorra as trocas gasosas no pulmão. Essa barreira mecânica, obrigatoriamente, será no pescoço, para enforcamento, estrangulamento e esganadura. Se eu tenho, vamos pegar uma corda que é laçada nesse pescoço, e alguém está apertando essa corda, eu tenho o que se chama de constrição ativa. É um instrumento que está apertando aquele pescoço. Agora, se eu laço uma corda aqui nesse pescoço, gente, não, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer esses testes não, tá? Mas se eu laço uma corda nesse pescoço e eu não aperto, eu apenas penduro aqui atrás, vamos dizer assim. Coloco ela aqui atrás, não aperto. Mas se eu solto o meu corpo, eu vou ter uma constrição do mesmo jeito. Amanda, como se eu não estou apertando? Eu vou aqui apertar meu pescoço. Vamos dizer que eu lacei essa corda e coloquei ela aqui em cima. A outra haste, a outra extremidade da corda e a outra estava laçando aqui. Deixei aqui. Aqui está apertado, mas não está sendo uma constrição ativa. Ele não está aumentando essa força. Agora vamos dizer que após amarrar uma extremidade aqui em cima e a outra aqui, olha a diferença na minha voz. Eu comecei a soltar o meu corpo. Vocês estão vendo que eu nem mais consigo falar? Porque isso aqui está sendo pressionado. E se eu continuar fazendo isso, eu posso vir a óbito. Claro, eu não vou conseguir me fazer vir a óbito, porque o meu cérebro vai ter uma reação de defesa que involuntariamente vai me fazer soltar minha mão. Porém, se eu boto uma corda, eu não vou ter como conseguir tirar essa corda a tempo, porque eu vou desmaiar. Se eu tô com a mão, na hora que eu desmaiar, eu vou soltar. Não vai ser o tempo suficiente para eu vir a óbito. Mas se tiver uma corda ou qualquer outro instrumento aqui no meu pescoço, que eu solto e venho a perder a consciência, isso vai continuar apertando. Gente, essa constrição, ela é feita por causa do peso do corpo contra um instrumento. Essa constrição é passiva e é uma característica do enforcamento.
No enforcamento, a constrição do pescoço é passiva, não é exercida pelo próprio instrumento, mas pelo peso do corpo. Entenderam? Pois guarda essa informação, porque essas características são cobradas em concurso público, tá bom? Essa constrição passiva é ativada pelo peso do corpo. O corpo precisa pender para que consiga, tá bom? Esse instrumento que tá aqui no pescoço, que não necessariamente precisa ser uma corda, gente, pode ser qualquer instrumento. Pode ser um cinto, pode ser um fio de telefone, pode ser uma camisa, pode ser uma calça, uma meia calça. Esse instrumento pode ter um nó ou não, ser só na forma de alavanca, tá só aqui, ó, passando e prendendo ali atrás. Não é obrigatório ter a presença de um nó, certo? Então, o nó pode estar presente ou ausente. Fato é, se o nó estiver presente, se a pessoa deu um nó para poder amarrar, já leva você a observações importantes. E eu vou te falar por quê. Primeira observação. Se o nó está presente, a cabeça obrigatoriamente vai pender para o lado contrário ao nó. Se o nó que eu dei foi aqui, a cabeça vai pender para o lado contrário. Se o nó foi aqui atrás, a cabeça vai pender para frente. Se o nó foi aqui na região anterior, a cabeça vai pender para a região posterior, tá? Então, a posição da cabeça estará contrária ao nó. Então, aqui você já viu. Enforcamento, constrição passiva do pescoço, ativada pelo peso do corpo. O nó pode estar presente ou ausente no instrumento que está laçando o pescoço. E se o nó estiver presente, a cabeça penderá para o lado contrário ao nó. Gente, a pessoa pode estar suspensa por esse instrumento de forma completa ou incompleta. A forma completa é quando os pés não estão tocando o chão. A pessoa colocou a extremidade do instrumento lá em cima, pode ser numa árvore, e se jogou. E os pés, pela altura da árvore, é só um exemplo, não conseguiram tocar o chão. Eu estou falando aí de uma suspensão do tipo completa ou típica, tá? Essa suspensão também pode ser incompleta ou atípica. A pessoa pode fazer o ato e estar de joelho e estar sentado. Pode. O enforcamento, a morte pela asfixia mecânica nessa modalidade vai acontecer da mesma forma. Independe se a pessoa estiver tocando o chão ou não. Eu não vou dar mais detalhes disso, porque aí eu envolveria motivo, modalidades, e tá longe de mim querer incentivar alguém por meio disso, mesmo que não seja a minha intenção disso. Então eu só vou transmitir mesmo as informações técnicas que você precisa saber para o seu concurso, tá? Então, não é necessário que a pessoa esteja sem tocar o chão para ter óbito por enforcamento. Se ela não toca o chão, ela está totalmente suspensa, eu tenho o que a gente chama de enforcamento por suspensão completa ou típica. Se a pessoa, alguma parte do corpo, pode ser a pontinha do dedo do pé, estiver tocando o chão, ou estiver tocando um banco, ou estiver tocando uma cadeira, ou seja, o corpo não estiver totalmente suspenso, eu estou diante de uma suspensão incompleta ou atípica. As duas modalidades, gente, levam ao óbito, tá bom? Levam ao óbito, não esquece disso, porque às vezes tem umas perguntinhas de concurso que dizem assim, se a vítima ainda estiver tocando o chão, é impossível morrer por enforcamento. Mentira, você viu aí que é possível. Nas imagens que eu vou mandar para você, tem um diagramazinho mostrando um pouquinho para você entender da suspensão completa e da suspensão incompleta, assim como essa posição do pescoço em lado contrário ao nó. Gente, as asfixias deixam sinais gerais no cadáver. E esses sinais gerais são adotados também para a modalidade de enforcamento, porque não deixa de ser uma asfixia. Então, eu preciso te falar quais são os sinais gerais da asfixia que também se aplicam ao enforcamento, tá? Cianoses é um deles. Cianose, você pode nunca ter ouvido essa palavra,
é a pele ficar com um aspecto azulado, arroxeado. As pessoas no enforcamento, as vítimas de enforcamento, elas vão ficar com lábios arroxeados, com as pontas dos dedos arroxeados. Aquilo ali resulta da própria asfixia. É uma hipóxia que acontece, é uma falta de oxigênio. Então, cianoses, que é o violáceo, o azulado da ponta dos dedos, dos lábios, da face, é um sinal geral da asfixia e está presente no enforcamento. Também uma característica, protusão da língua e dos olhos. A língua, ela fica projetada além da arcada dentária. Não precisa ser muito, pode ser apenas uma pontinha da língua. Não tem uma regra, mas vai acontecer alguma projeção. Até hoje eu só peguei um caso que eu não vi essa projeção, mas porque a vítima cerrou os dentes ao cometer o ato. Então, travou ali e não teve como a língua ser projetada. Mas se ela tiver num aspecto normal, ao realizar o ato, a língua vai tender a se projetar. A mesma coisa acontece com os olhos, porque aqui, essa compressão aqui, na verdade é uma constrição, vai gerar um aumento da pressão, né, em nível de cabeça e também aqui na parte ocular. Então vai tender a ter uma protusão dos olhos, que, repito, não precisa ser muito grande, mas ela tem uma tendência a acontecer. Protusão da língua e dos olhos. A dos olhos você também pode encontrar com uma outra palavrinha, exoftalmia, tá? Outra característica, petequias viscerais. Gente, petequias são pontilhados violáceos que podem estar presentes tanto aqui, ó, no olho da vítima, como vai estar presente nas vísceras, principalmente coração, pulmão. São vasinhos que rompem com esse sofrimento em virtude da hipóxia e vai ficar demonstrado isso através de pequenos pontilhados violáceos. Em nível visceral, isso é chamado sinal de Tardieu, tá? Você pode encontrar na sua prova. Ah, Amanda, não sei como é que escreve Tardieu. Tá aí no seu slide para você não esquecer. Gente, essas características que eu te falei são sinais gerais de asfixia. Não necessariamente vão estar presentes unicamente no enforcamento. Então, não são sinais conclusivos e indicativos de enforcamento. Mas eu vou te falar um sinal que é exclusivo e que vai indicar um enforcamento. Tem relação com o sulco no pescoço. Sulco não é S-U-C-O, não, de bebê não, é sulco com L, sulco, tá? É a depressãozinha na pele deixada pelo instrumento em nível de pescoço. É como, sabe as meninas que botam uma ligazinha aqui no punho? Se elas permanecerem muito tempo com essa liga, quando tirarem, vão ver aquela marcação. E aquela pele, ela vai estar arroxeada naquela região, vai estar mais, um pouquinho deprimida, mais baixa, né, do que a outra região. E aquilo ali é o sulco, formado pelo aquele elemento que estava fazendo uma constrição naquela região. Você vai encontrar isso no pescoço da vítima. Então, esse sulco cervical vai apresentar características que são específicas do enforcamento. E isso, para concurso público, tu tem que saber. Esse sulco, ele pode ser descontínuo ou incompleto. Lembra que eu te falei que pode ou não ter o nó? Então, quando tem o nó, esse sulco vai ser interrompido em nível do nó, na altura do nó. Vai pressionar toda essa região contrária, vamos dizer que o nó esteja aqui, a cabeça, lembra, vai pender para o lado contrário e vai marcar aqui o sulco. Mas aqui não vai ter uma marcação forte do sulco, vai ser mais suave, porque a cabeça está forçando essa outra região e aqui o instrumento não está totalmente prendendo porque o nó está aliviando um pouco, em termos de desenho. Então, o sulco é incompleto se o nó estiver presente, tá bom? E característica importantíssima, esse sulco vai ser ascendente, ele não vai ser horizontal, ele vai ser ascendente. Por quê? Porque a pessoa vai ficar suspensa em algum ponto. Então ele vai levantar, vamos dizer que o nó está aqui e o instrumento passe aqui. Eu vou estar com a posição na cabeça contrária, esse sulco vai ficar ascendente da esquerda para a direita.
Característica fundamental. Então não esquece, o que diferencia o enforcamento, por exemplo, do estrangulamento são as características do sulco. No estrangulamento, o sulco pode ser descontínuo, interrompido em nível do nó e ascendente. Mais uma coisa, sou em cima do osso e é hoje. Esse osso aqui vai tender a estar em cima. Guarda essas informações, que você vai ver que no estrangulamento é o oposto. E essa é a diagnose diferencial, tá bom? Então, simbora. Estrangulamento também se dá por constrição do pescoço. Você lembra que no enforcamento, essa constrição é passiva. Ela é ativada pelo peso do corpo. Não é um instrumento que está apertando, mas o corpo que está fazendo um instrumento pressionar o pescoço. No estrangulamento, essa constrição é ativa. É o instrumento que está sendo apertado, independe do peso do corpo. A pessoa pode estar aqui parada, muito bem sentada, e isso aqui está sendo apertado de maneira ativa. Isso é característica do estrangulamento. A constrição ativa também é característica da esganadura. Vamos deixar lá um pouco. A constrição passiva é do enforcamento. A constrição ativa pode ser tanto estrangulamento quanto esganadura. Vamos continuar no estrangulamento aqui. O estrangulamento pode ser também como enforcamento por qualquer instrumento. Só não vai ser pelas mãos. Nem o enforcamento, nem o estrangulamento vão ser pelas mãos. Porque pelas mãos a gente vai ter outra modalidade de asfixia, que é a esganadura. Então, enforcamento e estrangulamento se dão por constrição do pescoço, onde o enforcamento a constrição é passiva, no estrangulamento a constrição é ativa, porém qualquer um pode ser por qualquer instrumento no pescoço que não seja as mãos. Eu até te dei exemplos lá no enforcamento de algum desses instrumentos, tá? No estrangulamento, a tendência é que não tenha nó. A ausência do nó é uma característica forte. Ah, Amanda, mas se de repente, vamos dizer, a corda que a pessoa colocou aqui no pescoço já tinha um nó. Aí tudo bem, vai ter. Mas importante é que a característica do sulco não vai ser descontínua. Vamos passar para isso? Antes, sinais gerais da asfixia, os mesmos que eu falei no enforcamento. E já te adianto, vai ter na esganadura também. Cianoses, protusão da língua, protusão dos olhos, livores acentuados, livores violáceos de hipóstase, tá, gente? A deposição do sangue. Isso aí é conteúdo de tanatologia. Não vamos nem entrar nisso agora. Mas só lembra, os livores têm uma cor muito mais forte nas asfixias. E as petequias viscerais estão presentes também, como sinal de Tardot, certo? O que é que vai diferenciar? Porque até aí é igual enforcamento. É justamente as características do sulco. O sulco no estrangulamento vai ser um sulco horizontal, não vai ser ascendente, porque não há força ali puxando, a força vai vir aqui toda igual. É um sulco horizontal. É um sulco que não vai ter interrupção, que ele vai ser contínuo, porque a força é exercida igualmente em todos os lados. Não tem isso da cabeça pender para um lado e aliviar outro. É igual, tá? Geralmente vai ter presença de lutas corporais. No enforcamento, não. Aí deixa eu te explicar em termos de importância legal. O enforcamento, gente, a maior causa jurídica é o suicídio. Pode ter no acidente também? Pode. Acidentalmente alguém laçou o pescoço? Eu já atendi casos assim. Sabe aquelas alcinhas de cortina, de persiana? Eu já peguei um caso de uma criança que prendeu o pescoço ali e morreu numa asfixia mecânica na modalidade de enforcamento por causa acidental. Mas a maioria das causas do enforcamento é o suicídio. É a autorrealização. Amanda, e no homicídio? Pode acontecer, mas já é mais difícil, tá? O homicídio vai estar muito mais associado ao estrangulamento. Amanda, me dá um exemplo de enforcamento por homicídio? Você já me deu por acidente, me dá por homicídio. Gente, as execuções judiciais de antigamente, quer dizer, de antigamente não, que tem alguns países que ainda usam. Lembra quando as pessoas eram enforcadas em praça pública? Não era um ato voluntário, né? Mas ali vai deixar
Ali já é claro que é uma execução, mas se alguém tentar fazer contra outra pessoa, vai ter características que por suicídio não vai ter, que é essa que a gente acabou de ver no estrangulamento. Sinais de luta corporal. A pessoa não vai se deixar tranquilamente que outra pessoa lace um pescoço e a pendure em algum lugar, né? Essa pessoa vai lutar, essa pessoa vai ter algumas marcas, que no suicídio não vai ter. Então, sinais de luta corporal não são comuns no enforcamento, a não ser que tenha sido um homicídio. Mas já no estrangulamento, sim, porque a causa jurídica do estrangulamento, gente, é o homicídio. Uma pessoa não consegue se suicidar através do estrangulamento. E o acidental também, pelo menos, eu nunca vi. Então, homicídio é a causa jurídica do estrangulamento. E na tentativa de lutar por sua vida, que vocês já viram que é uma morte que é demorada, aquela vítima vai ter lesões pelo corpo que vão indicar a tentativa de defesa, sinais de luta corporal, tá bom? Então, isso já é uma característica forte do estrangulamento. E o sulco, as características do sulco, que no estrangulamento é horizontal e é contínuo, dá diagnose diferencial com o enforcamento. E lembra que eu falei que no enforcamento a constrição aqui está acima do ocioide, no estrangulamento está abaixo. E a tendência é que haja uma fratura desse osso, tá bom? Então vai anotando essas diferenciações, essas diferenças aí. Aí a gente passa para a terceira modalidade. Amanda, tem muito mais coisa que você poderia falar? Tem, mas eu tô te dando um norte e eu tô te dando o que é principalmente cobrado, tá bom? Eu tô te indo assim direto no assunto que tu vai precisar saber. O que mais você souber é lucro. Mas isso aqui é o creme de la creme. É o assunto que você precisa saber nessa modalidade para o seu concurso. A gente passa para a terceira modalidade de constrição do pescoço, que é a esganadura, que foi a causa-morte da menina Isabela Nardoni, por exemplo. A esganadura também há a constrição do pescoço de maneira ativa, ou seja, o instrumento que está no pescoço é quem está apertando aquele pescoço para gerar, consequentemente, asfixia, não é o peso do corpo. Então, nisso, bate com o estrangulamento. Lembra que enforcamento e estrangulamento podia ser por qualquer instrumento, menos pelas mãos? A esganadura é pelas mãos. É o ato de alguém apertar o pescoço de outra pessoa com o uso de suas mãos. Agora, atenção, dica importante, que você pode não encontrar facilmente por aí. Há autores na medicina legal que consideram a esganadura como sendo realizada também por qualquer membro do corpo. Por exemplo, uma gravata. Usei um braço para asfixiar alguém, pode ser considerada esganadura. E o pé, botei meu pé aqui no pescoço de alguém, esganadura, porque é uma parte do corpo. Mas há outros autores que não consideram. Se eu usei o pé, estrangulamento. Se eu usei uma gravata, estrangulamento. O França, por exemplo, Genival Veloso de França, considera esganadura o uso das mãos. Outros autores, como Croce, consideram o uso de qualquer parte do corpo. Amanda, e como é que eu vou saber? Aí, você vai ter que saber qual é a banca que vai fazer o seu concurso e baixar questões e ir atrás de questões específicas disso, para ver como aquela banca entende. Ou então, há concursos que no edital traz a bibliografia. Não são todos, mas alguns podem fazer. Aí você já pode se basear naquela bibliografia e falar e saber o que é que aquele autor considera para isso. E aí, claro que é dessa forma que vai ser cobrado na sua prova. Tá bom? Então não esquece, é mais uma dica importante para vocês. Saiba como a banca cobra aquilo. Como é que eu vou saber, Amanda, como a banca cobra aquilo? Baixe questões relativas a isso daquela banca. Por exemplo, CESP. Eu vou num site de questões, que isso tem muito na internet, coloco lá filtro, banca CESP, conteúdo medicina legal, assunto asfixiologia. Aí você vai ver. Tá joia? Então pronto. Então, constrição ativa do pescoço pelo uso da mão, segundo alguns autores, ou de qualquer membro do corpo por outros autores. Como é parte do corpo, não vai ter um nó. Então, a ausência de nó. No enforcamento, pode ter ou não um nó, geralmente tem. No estrangulamento, pode ter ou não um nó, geralmente não tem. E na esganadura, não tem o nó. Tá bom?
Não tem também na esganadura sulco cervical, porque é utilizado mãos ou parte do corpo, não é um instrumento para gerar um sulco. Amanda, e não vai ficar marcas nesse pescoço? Vai. É o princípio da criminalística de Edmundo Locard, todo contato deixa uma marca. Se eu lacei uma corda nesse pescoço, vai ficar a marca, vai ficar o sulco. Se eu usei as mãos contra esse pescoço, vai ficar a marca dos dedos. Inclusive, o pescoço da Isabela Nardoni tinha marcas de dedo, tá? Então vai ficar, mas não é um sulco que vai ser formado. Então, no enforcamento, sulco ascendente, acima do ocioide, pode estar interrompido em nível do nó descontínuo, sem sinais de luta corporal. Aí, se você for para o estrangulamento, sulco horizontal, contínuo, com sinais de luta corporal, esganadura, sem sulco, tá bom? Não esquece nisso. Amanda, mas vai ter as características gerais das asfixias na esganadura? Vai, porque não é uma asfixia. Então vai ter cianose, vai ter protusão de língua, protusão dos olhos, vai ter petex, sinal de Tardieu, entendeu? Então isso vai manter. As diferenças são as características no pescoço. Na esganadura, assim como no estrangulamento, a tendência é que se tenha sinais de luta corporal, lesões de defesa, porque a pessoa vai lutar para viver. A esganadura também não está associada a suicídio. Uma pessoa não consegue se matar apertando o próprio pescoço. Também não vai estar relacionada a acidente. Porque, se for um acidente, alguém brincando aqui, se perder os sentidos, vai soltar. Não tem como continuar para gerar a morte. Então, a esganadura, como o estrangulamento, está relacionado a homicídio. É a causa jurídica. Lembra que eu disse que podia ter fratura aqui no estrangulamento? A gente também pode ter na esganadura, assim como fratura aqui atrás na cervical, que já não é comum, a não ser que a pessoa salte e quebre o pescoço no enforcamento, tá bom? Então, gente, olha, eu tenho certeza, isso vai te fazer responder muitas questões no teu concurso. Vamos já treinar? Eu trouxe as questões pra gente treinar. Trouxe umas questõezinhas e você vai ver como é que isso é cobrado. E vai perder seu medo. Lembra a primeira dica que eu dei? Resolve questões. Porque você vai perder o medo, você vai estar mais tranquilo na sua prova e principalmente, muitas questões se repetem, gente. Então, essa dica você não pode deixar passar. Responde questões sempre e sempre e sempre, tá? Então, vamos para a primeira? Olha só, essa primeira, ela foi do concurso da Polícia Civil de Goiás, no cargo de delegado, super recente, 2018. Tá vendo que não é só no cargo de perito criminal, que a medicina legal é cobrada? Então, simbora responder. O enunciado diz assim: as asfixias mecânicas se enquadram na categoria dos traumas de natureza fisicoquímica. Nos casos das constrições cervicais, enforcamento, estrangulamento e esganadura, as asfixias demonstram sinais característicos que as diferenciam entre si. Neste sentido, verifica-se o segundo. Letra A. No enforcamento, diferentemente de um estrangulamento, é possível reconhecer o material empregado no laço a partir da marca deixada na pele. Gente, por que diferente de um estrangulamento? Se você consegue reconhecer o material em um, você consegue reconhecer em outro. O desenho daquele material, todo contato deixa uma marca, princípio de Edmundo Locard, vai ficar impresso na pele da vítima. Se for uma corda, as tramas da corda vai ficar impresso. Na esganadura, você também pode ter isso impresso, porque está laçando o pescoço do mesmo jeito. Você não vai ter na esganadura, mas nesses dois você vai ter. Tá joia? Letra B. A esganadura só ocorre na forma dolosa, ou seja, na forma intencional, uma vez que as formas acidental e culposa são afastados pelo mecanismo de ação... pelo mecanismo de ação empregado. Ok. Eu já dei até um spoiler, né? Sem querer eu bati aqui e você já viu que essa é a resposta correta, né? Vou bater de novo aqui, tá vendo? Você já vai ver aqui. Mas simbora então ver as outras. Deixa eu só comentar aqui. A esganadura só ocorre na forma dolosa. Lembra que eu disse que não está relacionada a acidente, não está relacionada a suicídio, está relacionada a homicídio. E não pode ser um homicídio acidental, né? A pessoa sem querer não pode produzir a morte de ninguém por meio de esganadura. Uma vez que as formas acidental e culposa são afastadas pelo mecanismo de ação empregado. Correto? Correto.
Então, letra C. Nos estrangulamentos, os sinais são constituídos de equimose facial associada a marcas ungueais, os quais permitem a identificação do agressor. Gente, isso aqui é esganadura. Associadas a marcas ungueais. Lembra que a esganadura é a construção do pescoço pelo uso das mãos. As marcas ungueais do agressor vão ficar nessa modalidade. No estrangulamento, vai ter as marcas das unhas da vítima, se ela tentar tirar. Então, eu não identifico o agressor por aqui no estrangulamento, mas numa esganadura. Então, tá errada essa letra C, tá? Letra D. Uma suspensão incompleta, olha aí, num caso de enforcamento, aponta direta e inquestionavelmente para um homicídio por execução da vítima. Falso. Lembra que eu falei? Você pode ter um enforcamento por suspensão completa ou suspensão incompleta. E mesmo assim, pode ser um suicídio. Inclusive, gente, eu já falo, pela prática que eu tenho de 3 anos de local de crime, é muito mais comum a gente encontrar suicídio por enforcamento na suspensão incompleta. É muito mais fácil. Então isso aqui tá errado. Não, ter uma suspensão incompleta não significa que é um homicídio, muito pelo contrário, tá? Então tá errada. Dentre as asfixias por constrição cervical, a mais rápida delas, em termos de ocorrência de morte, é representada pelo estrangulamento. Não, gente. Tanto faz. Então não tem isso do estrangulamento ser uma morte mais rápida. A modalidade da morte é a mesma, que é a asfixia. Ela vai levar o mesmo tempo, tá bom? E até no estrangulamento a vítima vai estar lutando mais para viver, pode ser até que ela demore mais porque o pescoço não consiga a comprimir tão rápido, porque ela consiga estar tirando ainda aqui, tá bom? Então tá errado. Então como vocês já viram, inclusive no spoiler, a resposta correta é a letra B. Se tiver dúvida, gente, me manda e-mail. contato@amandacsi.com. Me manda a tua dúvida e pode ter certeza que eu vou responder. Ou fala lá no Telegram, tá bom? Vamos pra próxima? Essa daqui, 2019, tá? Agora. Concurso do Ministério Público pro cargo de promotor substituto. Medicina legal sendo cobrada no concurso de promotor. Vocês estão vendo, né? Vamos para o enunciado da questão. Relativamente à morte causada por asfixia, suas modalidades e sinais cadavéricos, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. Lembra a diquinha que eu dei na outra? Sempre que aparecer correta, incorreta, marca, para não ter risco de tu confundir. Isso acontece mais quando se pede a alternativa incorreta. Aí o aluno tá lendo, quando lê a letra A, por exemplo, que já tá correta, ele já marca e já vai botar no gabarito. Quando, na verdade, a questão queria a incorreta e ele já perdeu uma questão por bobeira, tá? Então, marca aí. Questão correta. Letra A. São sinais internos observados em todas as necrópolis. A gente, quando tem esse nomezinho, todas, exclusivamente, unicamente, você já tem que olhar com certo cuidado. Porque isso aí tá generalizando. E nem sempre, inclusive, na maioria das vezes, a gente não pode generalizar a informação. São sinais internos observados em todas as necrópsias. Sangue fluido de cor escura, congestão polivisceral, equimoses viscerais com forma de petequias, mais frequentemente nas regiões subpleural, subcárdica e subepicárdia. Eita, que quase não sai, né? Subepicárdia. Gente, não necessariamente. Inclusive, a congestão polivisceral não é encontrada... Não é específica da asfixia, pode ser encontrada em outro tipo de morte. Então, você colocar que são sinais internos observados em todas as necrópsias de asfixia, tá errado. Então, sempre fiquem com o pezinho atrás, que vai tender a estar errada. As questões que trazem todas, exclusivamente, especificamente, tá bom? Letra A está errada. Letra B. Estrangulamento é a contrição cervical realizada diretamente por qualquer parte do corpo do agressor, como mãos, pernas, braços. Errada. Aí é a esganadura. Aí vê que essa banca aqui, que é a prova produzida pela banca do próprio Ministério Público do Paraná, Ministério Público Estadual do Paraná, já considerou, e aí ela deve fazer como regra, a esganadura como produzida por qualquer parte do corpo, não só as mãos. Se tivesse a palavra esganadura, estaria correta. Mas tem estrangulamento. Então tá errada.
Letra C. Esganadura caracteriza-se pela constrição do pescoço por laço acionado por força mecânica ativa, como garrote. Você já sabe que está errada. Primeiro, esganadura. Só as mãos ou qualquer outro membro do corpo, vai depender do autor utilizado. Constrição de pescoço por laço acionado por força mecânica ativa. O que é isso? Enforcamento ou estrangulamento? Estrangulamento, parabéns. E estrangulamento, enforcamento é força passiva. Então essa letra C está errada, porque aí é estrangulamento, não esganadura. Vamos para a letra D. A presença de sulco horizontalizado, contínuo, com profundidade uniforme pode indicar enforcamento. Falso. Pode indicar estrangulamento. Essas são as características do sulco no estrangulamento. No enforcamento, lembra o que eu falei? O sulco não é horizontal, ele é ascendente. O sulco não é contínuo, ele é descontínuo. A profundidade não é uniforme. Tá joia? Então isso aqui é estrangulamento. Vamos para a letra E, que deve ser a correta, né? A presença de sulco único, oblíquo e ascendente com profundidade desigual pode indicar enforcamento. Perfeito. Essa aí é a correta. Letra E, já marca, tá? Simbora agora para hoje uma questãozinha de número 3. Ó, eu trouxe uma do concurso para delegado, trouxe uma de concurso para promotor e essa terceira é para agente de necrópsia. A mande para perito, é o que mais é cobrado, né? Mas a minha intenção é de mostrar para vocês que não unicamente concorrendo ao cargo de perito você vai precisar saber disso, tá? Ó, essa daqui foi no concurso do ITEP, que é a Polícia Científica do Rio Grande do Norte, no ano de 2018, também tá fresquinha, para o cargo de agente de necrópsia, tá? Olha o enunciado. Com base na seguinte situação hipotética, responda a questão. Durante um levantamento de local de homicídio, o cadáver de uma mulher foi encontrado em uma varanda ao lado de uma mesa. A morte aparentemente ocorreu por asfixia por constrição do pescoço na modalidade de esganadura. Sobre a mesa havia uma garrafa de vinho parcialmente consumida e 2 taças, uma das quais estava com manchas de batom. Considerando a modalidade de asfixia apresentada, a esganadura, o responsável pelo levantamento do local deve buscar, vamos lá, uma perícia em local de morte, de homicídio, por meio de esganadura. Como é que o perito vai trabalhar nesse caso aí? Letra A. A corda ou objeto que pudesse ter sido utilizado como laço na constrição do pescoço da vítima. Ó, ele está perguntando assim, no levantamento do local, o perito deve buscar. Letra A. A corda ou objeto que pudesse ter sido utilizado como laço na constrição do pescoço da vítima. Gente, a questão está falando no enunciado que se tratou de uma esganadura. Esganadura, lembra, é feita com o uso das mãos ou de qualquer parte do corpo, não tem laço. Laço é para enforcamento ou estrangulamento. O estrangulamento estando associado ao homicídio diretamente, tá? Então tá errado, você não tem que buscar corda, porque não foi utilizada a corda no processo de esganadura. Vamos para a letra B. A região em que a corda ou instrumento constritor foi amarrada para que o peso da própria vítima tracionasse o laço. Mesma coisa da questão A. Isso não é esganadura, não há laço em esganadura. Tá bom? Letra C. Marcas ungueais ao redor do pescoço da vítima, corroborando a hipótese de esganadura. Perfeito. Ó, lembra quando eu falei que o importante de você responder questão é que acaba que na sua prova, com a prática, você pode ver que uma questão pode responder outra. A gente respondeu na primeira vez aqui uma questão que falava justamente das marcas ungueais do agressor no pescoço da vítima num evento de esganadura. Olha o que essa outra questão está falando aqui. Marcas ungueais ao redor do pescoço da vítima corroborando a hipótese de esganadura. Corretíssimo. Você viu como você respondendo várias e várias questões, elas mesmo vão te ajudar. Então, por isso, responde sempre muitas questões. A gente já está vendo que a letra C é a correta, mas vamos ver o que tem errado nas outras? Letra D. Sulco oblíquo ascendente interrompido ao nível do nó ao redor do pescoço da vítima. Gente, lembra da característica da esganadura que eu falei? A ausência de sulco. Sulco é enforcamento ou estrangulamento. Aqui, especificamente, por ele estar falando que o sulco é ascendente interrompido ao nível do nó, trata-se de um enforcamento. Então, isso não é esganadura, letra D errada. Letra E.
Vultuosas manchas de sangue no local, uma vez que esganaduras tendem a se caracterizar pela intensa hemorragia pelas vias aéreas superiores. Falso. Tem nada de intensa hemorragia de você, não tem, isso não acontece. É normal se ter uma hemorragia, porque principalmente enforcamento, estrangulamento, por causa do aumento da pressão aqui, você sangrar, a vítima sangrar no caso. Mas vultuosas manchas de sangue, não, gente, isso aqui tá errado. Então, como vocês viram, letra C é a correta. E aí a gente conclui aqui as questões. E lembrando, tá com dúvida? Me manda e-mail. contato@amandacsi.com. Fala comigo também pelo Telegram. O Telegram a gente prefere utilizar em vez do WhatsApp. Pelos recursos que a gente tem, são muito melhores. Então, porque a gente pretende é bem mais viável, que eu vou responder todos vocês. Aplica as diquinhas que eu tô te dando. Essa aula vai pro teu e-mail. Lembra de me adicionar como um contato. Bota Amanda CSI como contato para não ir pro spam e você perder esse conteúdo. Se você não assistiu a primeira aula, assiste, porque é fundamental que você tenha essa imersão de dicas, de conteúdo, de treinamento que eu tô passando para vocês. Tá? Lembrando que vai o plus das fotos para vocês entenderem melhor, principalmente medicina legal, que as fotos ajudam bastante. Não esquece também, gente, dá uma olhadinha sempre no YouTube, porque eu sempre tô com algum conteúdo técnico para tirar a dúvida de vocês, tá? E se liçãozinha de casa, deixei no outro, vou te dar agora a lição também, fazer resumo dessa aula. Fazer resumo mais uma vez, não é para você ficar com material de estudo, mas para você ter a certeza que você captou essa aula. Porque se você, na hora de fazer o resumo, não conseguir lembrar de nada, assiste a aula de novo. E só descansa quando você realmente conseguir descrever o que estava nessa aula, tá? É exercício, gente. A gente tem que sempre ter um exercício diário para conseguir atingir esse sonho de uma aprovação. Não é a quantidade de horas que você estuda, mas a qualidade. Se você chegar agora, após assistir essa aula, conseguir fazer um resumo, massa! Você atingiu o seu objetivo. Então você não precisa se cobrar em estudar esse conteúdo por mais 10 horas, porque você captou. Entenda, técnicas de estudo não envolve apenas horas de estudo, mas a forma como você estuda. Então não esquece disso, tá? Eu vou voltar, nós temos mais um encontro, a gente vai discutir a perícia criminal no Código de Processo Penal. Eu vou pegar um assunto de lá que é dos mais cobrados em concurso público, vou responder questões também e tirar todas as dúvidas, tá? Então aplica esse conhecimento, sempre tá lá olhando meus vídeos que eu tô passando mais e mais e mais. E qualquer dúvida, manda e-mail, manda Telegram, tá? Então eu te espero na próxima aula.